não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca. Isso torna comum o homem. Emmanuel intitula o seu comentário Sexo e Disciplina. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje nós vamos tratar de um tema que gera muita polêmica, muita controvérsia. A hora que eu falar a palavra pode até ser que o YouTube penalize de alguma forma, porque hoje nós vamos refletir sobre sexo. Isso mesmo, esse é um tema que nós não podemos deixar de tratar quando a gente aborda a nossa vida a partir da perspectiva que o Evangelho nos traz. E só de ouvir a palavra, eu sei que muitas pessoas sentem um certo desconforto, um certo incômodo, porque é uma palavra que suscita muitos sentimentos, muitas emoções, porque está tão presente na nossa vida que esse departamento da sexualidade é o departamento através do qual a própria vida se perpetua. Acontece que muitas vezes nós conectamos a sexualidade a perversões, desequilíbrios, a excesso de paixões, como se a sexualidade fosse a parte mais obscura do porão das nossas emoções e dos nossos instintos. E muitas vezes isso pode até acontecer quando alguns indivíduos colocam-se na posição de utilizá-lo de uma maneira inconsequente, de não refletirem sobre ele, ou seja, esses desmandos no campo da sexualidade estão presentes no mundo, sem sombra de dúvida. Mas nós não podemos deixar de reconhecer também que é através desse departamento bendito que nós recebemos os nossos filhos, que a gente recebe aquela criança no nosso lar, que os filhos têm a oportunidade de receber o carinho dos pais, a orientação para a vida, a experiência da existência. E em função de tantos conflitos, de tantas possibilidades, algumas pessoas acabam até relegando a sexualidade a uma concepção meramente biológica, como se a sexualidade fosse simplesmente o exercício de funções biológicas. Que se isso pode ser verdade no campo dos animais, no campo dos seres humanos, isso em absoluto não é verdade. Porque nesse departamento também é onde se expressam as energias criativas, o afeto, o amor, a intimidade. Os casais, as pessoas que de fato buscam uma vida em comum, buscam construir uma vida afetiva em comum, devem ter na sexualidade um departamento da mais elevada importância, porque é aí que se constrói a intimidade, a cumplicidade, e ele deve ser motivo, sim, de atenção por parte dos casais, porque do contrário, não haveria nenhum sentido no casamento. Se nós retirarmos o aspecto sexual do casamento, essa união poderia se configurar como colegas de faculdade, como amigos, nada diferente disso. Ou seja, é realmente a sexualidade que confere essa marca ao relacionamento de maior intimidade entre duas criaturas. Por isso, nós não podemos simplesmente condenar a sexualidade como algo pecaminoso, mal, nem relegá-la simplesmente ao campo de um fenômeno biológico. Nós precisamos refletir com mais profundidade sobre esse tema que está relacionado, que nos afeta a todos. E para que a gente possa aprofundar na dimensão da sexualidade, é importante que nós entendamos que essa energia, esse departamento, como todos os outros da nossa existência, ele é marcado por 3 elementos que configurariam o correto uso das forças e dos potenciais envolvidos na sexualidade. O primeiro elemento é reconhecer que se trata de uma força criadora, uma força de perpetuação das espécies. E nós não podemos agir com essa força simplesmente suprimindo-a, eliminando-a. Imaginemos, por exemplo, a eletricidade. A eletricidade que a gente utiliza no nosso cotidiano. Se você está nos assistindo, seja pelo celular, pelo tablet, pelo computador, a eletricidade é fundamental.
se a bateria do celular ou do tablet acabar, se a corrente elétrica for interrompida no celular, a gente não consegue nem estar aqui conversando. É uma força poderosíssima, extremamente útil, mas utilizada de maneira inadvertida, sem a habilidade, sem a responsabilidade, a eletricidade pode levar uma pessoa à morte. Porque ela pode levar uma pessoa à morte, nós deveríamos suprimi-la da nossa existência? A gente deveria dizer assim, não, isso é errado, é ruim, então acaba com a eletricidade? Obviamente que não. É muito mais sensato que nós aprendamos a utilizar essa força de uma maneira adequada. Então, primeiro aspecto, reconhecer que o campo da sexualidade é uma força importante, poderosa e que precisa, de fato, merecer a nossa atenção para o uso com o devido cuidado, como qualquer outro fenômeno, qualquer outra coisa que tenha um grande potencial de impacto na nossa existência. O segundo elemento é a ordem, ou seja, quando nós olhamos para o universo, tudo possui uma ordem, uma sequência. Não é assim? As estações do ano, os ciclos da lua, as nossas fases de crescimento. E o que isso tem a ver com a sexualidade? Significa que o exercício da sexualidade, ele também deve obedecer uma ordem, o momento oportuno, ele deve obedecer às condições adequadas, a comunhão de mentes e de corações entre duas criaturas, a cumplicidade, o respeito pelo outro. Todos esses elementos são aqueles que, estando presentes, configuram, de fato, a oportunidade do exercício da sexualidade. A ordem também nos mostra que existem outras dimensões que nós podemos utilizar essa força criadora. Quando nós estabelecemos obras no campo da arte, no campo da ciência, e a gente utiliza essa força também direcionando-a para outros aspectos da nossa vida. Por isso, a ordem é esse outro fator, esse outro elemento que nós devemos ter em mente, a fim de que nós não nos esqueçamos de que existem hora, momento, circunstância, local para tudo. O terceiro elemento é a análise, a reflexão. Ou seja, quando a gente pensa nessa grande força que é da sexualidade, a gente precisa pensar sobre isso, analisar circunstâncias, pessoas, porque às vezes nós nos envolvemos em relações afetivas, em relações de intimidade, de sexualidade, sem refletir sobre as consequências. Análise significa isso, pensar nas relações de causa, consequência, pensar nas vinculações que podem acontecer, principalmente porque a comunhão sexual ela envolve um outro indivíduo, uma outra pessoa. E essa pessoa ela vai participar daquele ato com a sua bagagem emocional, com a sua bagagem de expectativas. E quando a gente não analisa, a gente não pensa, nós podemos ser vítimas de um caminhão que nos atropela porque a gente não esperava. Às vezes a pessoa se envolve num relacionamento afetivo, de intimidade com outra pessoa, acreditando que aquilo não tem maiores consequências, sem analisar se do ponto de vista da outra pessoa as mesmas expectativas estão presentes ou se ela espera algo diferente, algo mais duradouro, e às vezes a gente pode se envolver em grandes complicações quando a gente não analisa. Então, esses três elementos devem estar presentes quando nós nos aproximamos da esfera da sexualidade, que são entender que isso é uma força, entender que é preciso ordem e a gente colocar a nossa análise, o nosso raciocínio, a nossa ponderação também dentro do contexto. Esses três elementos caracterizam a disciplina no campo da sexualidade. Quando a gente pensa na palavra disciplina, às vezes a gente lembra simplesmente da coerção, da eliminação, e ela, longe de significar isso, a disciplina é a conjugação desses três elementos que possibilitam um uso mais adequado, mais eficiente, mais eficaz das nossas potencialidades, incluindo aí o campo da sexualidade. Então, disciplina no campo da sexualidade ou de qualquer outro campo, a gente pode entender como a conjugação desses três elementos. Mas, sobretudo, em algo que afeta a todos nós, que está presente no nosso dia a dia, que a gente vivencia isso na nossa sociedade,
o campo da sexualidade é de suma importância para que nós possamos exercer essa disciplina a fim de que ele se converta no veículo da vida, num veículo de intimidade, de comunicação do amor, do afeto, da construção da família, da célula máter da família, que é a célula máter da sociedade, e que nós possamos também vivenciá-la de uma maneira sublime, grandiosa e bela, como ela foi concebida pelo Criador. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11, e nos diz: não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca. Isso torna comum o homem. Emmanuel intitula o seu comentário Sexo e Disciplina. O sexo na Terra, muitas vezes, é apontado à conta de porão emotivo. Dele se ocupa a imprensa, nas tragédias passionais, como se esvumasse uma chaga, e muitos religiosos lhe definem as manifestações como efeitos do mal. Entretanto, é no sexo que a vida cunha passaporte ao renascimento, acalentando a bênção do lar. Através dele, retomamos o fio de nossas experiências, recebemos o carinho dos pais, abençoamos a esperança dos filhos e recolhemos precioso estímulo para a luta. Mas é igualmente por ele que forjamos perigosas obsessões e abusos inomináveis, criando para nós mesmos a sombra da loucura ou a grade da delinquência. A bondade divina nos concede como portal de luz. Em muitas circunstâncias, contudo, atravessamo-lo tomados de paixão, qual se densas trevas nos envolvessem. Isso acontece, no entanto, à face da ignorância deliberada com que nos conduzimos no assunto. Estabelecemos medidas seguras para evitar essa ou aquela calamidade e cultivamos minuciosa atenção nesse ou naquele círculo da existência. A vacinação preserva a saúde física, a polícia rodoviária previne desastres, diques governam cursos d'água, máquinas poderosas controlam a força elétrica, nossos jovens são escrupulosamente examinados em noções de física ou de matemática, tiramos radiografias relativamente perfeitas das vísceras e dos ossos, contamos o número de hemácias numa gota de sangue, sabemos prever com exatidão o próximo eclipse do Sol. Todavia, em matéria de sexo, quase sempre as impropriedades aparecem de chofre, sem qualquer profilaxia de nossa parte. É necessário, assim, saibamos atender à educação do caráter, para que o caráter não se transvie. Lembremos-nos de que a natureza, retratando as leis de Deus, não guarda qualquer capricho. As estações do tempo funcionam com regularidade há milênios. A gravitação é a mesma para justos e injustos. Tudo na criação é trabalho e ordem, evolução e obediência. Reconhecendo-se desse modo que os valores emocionais vigem por nossa conta, toda vez que o sexo eclode sem disciplina, o naufrágio moral surge perto. Cabe, pois, aqui recordar as palavras do Mestre Divino. Não é o que entra pela boca que contamina as criaturas, mas sim o que lhes vem do coração. E, sem dúvida, o sexo será sempre uma das portas mais importantes do sentimento. Uma bela página de Emmanuel nos convidando a refletir sobre esse departamento de suma importância na nossa existência, para que nós possamos compreendê-lo e vivenciá-lo de uma maneira sublime, de uma maneira adequada. E o desafio para hoje vai ser a gente pensar um pouquinho como nós estamos vivenciando a nossa sexualidade, essa força poderosa, e se é necessário algum ajuste, alguma reparação, alguma outra mudança. Cada um vai refletir um pouquinho hoje sobre essa dimensão da sua existência e pensar se nós estamos, cada um no seu campo, no seu caminho, com a sua trajetória, se nós temos algo a reajustar, a disciplinar no campo da nossa sexualidade. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio,
Lembrando que se você acha esse conteúdo adequado, útil, importante, não deixe de fazer o seu comentário, de registrar a sua pergunta, caso haja alguma coisa que você gostaria de ter esclarecimento. Nós lemos todos os comentários, de curtir o vídeo, assinar o canal e ligar as notificações para que nós possamos estar aqui juntos refletindo sobre o Evangelho no nosso cotidiano. Um grande abraço e até lá!